Pessoas, esse é o céu azul de Goiás e eu quero usar ele para mostrar outra coisa. É raro de ver na cidade, mas se vocês repararem bem, vocês vão ver urubus. Bastante urubu. A câmera não é a da melhor, então fica difícil mostrar tudo, mas tem muitos urubus aqui em volta. E eu vou usar eles como analogia. Se vocês me permitem, eu vou usar esses urubus que vocês vão ter que acreditar em mim que existem. Que não tá dando para filmar eles direito. Ah, estão lá na frente, estão muito longe. Mas mais de longe ainda, dá para ver que eles são muitos. É uma grande revoada de urubu. Estão voando em círculo, provavelmente em torno de uma carcaça. Aqui é o último bairro residencial da cidade, setor industrial. Mas indo um pouco na direção nordeste, tem um pasto. É Goiás, né? Tem uma fazenda onde você planta soja. E entre a cidade e a fazenda que você planta soja, então tem muita vaca. Para ter tanto urubu assim, certamente uma das reses veio a óbito. E a figura dos urubus voando em torno de uma carcaça me inspirou para falar um pouco para vocês sobre o capitalismo, o liberalismo de modo geral, a doutrina que o Temer e o MDB, né, o Centrão como um todo, como é que eles chamaram a justificativa do golpe? Salto para o futuro, no qual tiraram o direito dos aposentados, dos trabalhadores, a dignidade das pessoas pobres, entregaram o pessoal para os estrangeiros, né, derrubaram uma presidente eleita, honesta, foi golpe, e prenderam um ex-presidente honesto. A gente nunca na história, jamais, sabe? A obrigação de todo brasileiro saber quem é Joaquim Silvério dos Reis e quem é Miguel Temer. Essas duas pessoas não podem ser esquecidas nunca pelo Brasil, que se passe 1000 anos. Todo brasileiro deve saber quem é Joaquim Silvério dos Reis, brasileiro deve saber quem é Miguel Temer. Certo? O eleito Bolsonaro só prova contra nós, né? Nós somos um povo burro, ignorante, autoritário, estúpido, essencialmente burro. A eleição do Bozo, ela depõe contra os brasileiros, mas o golpe do Temer não, aí ele depõe contra ele mesmo. Então ele não pode ser esquecido. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre China, sobre as Coreias e sobre o Japão, que é uma ótima maneira da gente contrapor o liberalismo ao socialismo. Vamos começar nossa análise com a Coreia do Sul, nas palavras de uma sul-coreana. Por que na Coreia o índice de suicídio é altíssimo, principalmente entre os jovens? Ao meu ver, eu só vou conseguir explicar isso fazendo uma série de vídeos explicando a cultura coreana. 3 vídeos, ok? A aposentadoria na Coreia é diferente do Brasil. Aqui se trabalha e a Constituição muda para aumentar o tempo de trabalho, a idade. Por quê? Porque depois daquela idade até a morte você recebe proventos. Na Coreia não. Lá eles diminuem a idade limite para que as pessoas se aposentem e deem espaço para a força jovem de trabalho. E quando se aposenta, você recebe um salário por ano trabalhado e acabou. Não tem esse negócio de provento até a morte. Se você trabalhou 30 anos, você recebe 30 salários e não tem mais renda. Então, a sociedade coreana investe muito nas crianças, porque são as crianças, os filhos que vão sustentar, amparar a velhice dos pais. E tá aí a grande expectativa. Os pais investem
tudo que tem na educação das crianças. Até o ensino médio, o ensino é público, universal, é igual em todas as escolas. Aí vem o temido vestibular, que é o primeiro funil social. Você tem que fazer uma boa faculdade para ter um bom emprego, para sustentar a si e aos seus pais. Só que o número de vagas é limitado e não comporta todos os estudantes. E é por isso que o índice de suicídio entre os jovens começa aí, no vestibular. Quando não sai o resultado e vê que não conseguiu passar, é aquela manada de suicídio. Cruel, né? Amanhã eu te falo o resto. O vestibular é o primeiro funil social onde jovens se separam a classe dos universitários e dos que somente formaram ensino médio. E lá o sistema de vestibular é universal também. É uma prova e de acordo com a sua nota, você aplica, você concorre a uma vaga. Então é raríssimo o jovem estudar na área que escolhe. O jovem estuda na área que sua nota alcança. Então, em vez de estudar veterinária, vai estudar física, porque a nota só dava para física. Ou tem sonho de ser médico, mas a nota só dá para estudar outra coisa. Então, os jovens passam os próximos 4, 5 anos estudando a área que não gostam. E aí se formam, são graduados e vão trabalhar. Vão trabalhar na área que estudaram? Não, vão trabalhar aonde dá, aonde tem vaga. E você imagina, e é essa fase em que faz a opção sexual, a opção profissional, que tem as escolhas. E se o jovem resolve fazer uma escolha que é fora dos padrões, é difícil no Brasil. Na Coreia, não é um morro, é uma montanha que tem que transpor. E muitos não aguentam a pressão de fazerem suas escolhas e levar em frente, porque tem a pressão social, a pressão familiar. Realmente não é fácil morar num país tão pequeno e tão populoso. A concorrência lá é desumana. Em resumo, a Coreia do Sul é uma espécie de Paraguai industrializado, uma distopia liberal capitalista, o verdadeiro inferno na Terra para os seus habitantes. Quer entender o país que o Temer nos desejava? Olha isso aqui. Esses imigrantes na Argentina vão nos dizer o que são Paraguai, o que são Peru. Qual que era o objetivo do MDB, do Centrão? Por que eles deram o golpe? Por que eles prenderam o Lula? Só presta atenção. Lo que pasa es que si no vivís allá es difícil dimensionar. Acá hay mucha clase media, por más que ustedes dicen que va disminuyendo, tal vez sí disminuya un poco, pero en Paraguay están los pobres y los ricos. Y ser pobre casi que es hereditario. Y algo de lo que me parece hermoso de Argentina es eso, de que las personas que tienen ganas de estudiar, acá podés estudiar. Y el que estudia y es un profesional vive bien. Eso no ocurre en Paraguay, por ejemplo, porque las universidades son carísimas, es muy difícil estudiar, entonces el hijo del pobre sigue siendo pobre. Acá en la Argentina trabajo no nos falta. Eso es lo de bueno en la Argentina, por más que haya crisis, el trabajo. Por lo menos yo estoy agradecido, ¿no? Que hay mucho trabajo. Allá en Perú no hubiera podido educar a mis hijas. Mayormente la educación en Perú, la educación superior es muy cara. Da gusto estar acá porque conseguí trabajo al toque. Allá en Paraguay vos tenés que rebuscarte para conseguir trabajo. No es como acá. Porque acá tenemos la educación de nuestros hijos, la casa, el trabajo. No hay inflación, pero tampoco hay seguridad laboral, tampoco hay salud gratuita, tampoco hay educación gratuita. Yo me estoy dando cuenta que ustedes son mucho más pesimistas que nosotros. Tal vez porque siempre han tenido mucho más, no lo sé. Pero son pesimistas y piensan que está todo mal. Y hay muchos países que están mucho peores. No es consuelo eso, pero me refiero a que vas y comparas y decís, pucha, que vivimos bien en la Argentina. É um país que não dá uma segunda chance, não dá nem uma primeira chance direito, um país onde não há aposentadoria. É uma nação onde a desigualdade social é atônica, em que os ricos são escrotos, as leis são injustas, o regime é autoritário, os trabalhadores são perseguidos.
E como você não tem aposentadoria, você tem que se virar. Uma realidade triste da Coreia do Sul que você não conhece. Onde a gente vai parar? Bem Coreia essa rua, olha, menino. Como que é isso aqui, hein? Véi. Só no joguinho. Olha, esse aqui é coisa bem estranha aqui no Noreia. 저게 여기 뭐야? Aqui uma realidade da Coreia que talvez vocês não conheçam, né? Muitas senhoras mais velhas trabalham vendendo seu corpo. E aqui é o lugar. Vocês viram ali? As mulheres esperando. Aqui também, ó. Nesse outro. Aqui também, ó. Olha. Aqui também, gente, essa rua é toda de... Olha as mulheres esperando ali. Bichas, se vocês soubessem... Sério, gente, rico coreano é muito escroto. Tipo assim, rico no geral é cuzão. Mas a Coreia é um país, assim, gente, que lá o jeito que a sociedade é, tipo, eu acho que favorece os ricos serem ainda mais escrotos. Lá eles acreditam muito na meritocracia, nessa coisa de que se você se esforça, você vai ser rico, ascender socialmente, etc. 1 milhão de vezes mais do que o Brasil, sabe? 1 milhão de vezes. Só que isso lá, eu acho que é, tipo, verdade em 0% dos casos. Que lá tem uma desigualdade social relativamente grande e lá as pessoas são extremamente isoladas por classe. Tipo, pessoas ricas raramente vão conviver com pessoas pobres. Eles escondem a pobreza de um jeito que é muito surreal, tipo, é muito difícil você ver. E isso faz com que os ricos sejam extremamente chatos. Eles acham que dinheiro compra tudo. Muitos homens ricos acham que mulher é interesseira e que se você der, tipo, um combão de bebida pra ela na balada, ela com certeza vai ficar com você. Tratam gente mais pobre como se não fosse merecedor da presença deles. Novamente, não é toda pessoa que é assim, mas na grande maioria dos casos, pessoas ricas lá são muito rudes. E acho que aqui também, né, tipo... Mas é assim, é um nível de, tipo, ser babaca com segurança na balada, passar na sua frente na fila só porque é filho de não sei quem. Então, não. Eu acho que quando você convive com pessoas elitizadas, você tem uma experiência ainda pior. Porque tudo isso também não impede eles de serem tão babacas quanto pessoas mais normais, assim. De, tipo, chegar de um jeito super errado nas meninas na balada, tentar te embebedar. A questão é que eles são mais influentes e têm mais dinheiro pra fazer isso. E... Ai, gente, Deus te livre de você trabalhar pra uma dessas pessoas. Porque é num nível assim, tipo, você trabalha na casa deles, dando, sei lá, aula de inglês pros filhos deles. Eles vão fazer o jantar na sua frente, com um monte de coisa cara. E assim, não vão perguntar se você já jantou. Não vão te oferecer um copo d'água. Vão dar o jantar pra criança na sua frente enquanto você dá aula. E, tipo, no horário do jantar mesmo. Não vão te perguntar se você quer nada, tipo, cara, pra eles você é um empregado e é isso, tipo, foda-se. Inclusive, famílias de classe média lá, eu achei elas muito mais generosas e muito mais gente boa do que pessoas ricas. Eu trabalhei com uma família de classe média lá que eles eram, juro, dava pra ver que eles se esforçavam pra pagar tudo que eles queriam pros filhos deles, eles realmente tinham que trabalhar muito. E eles me davam presente, eles eram super generosos comigo, eles eram super educados, nunca me destrataram. Agora, as minhas amigas que trabalharam com rico, gente... Mais coisas aqui segurando o telhado das casas, ó. Pedras, roupa secando... Aqui é onde os moradores recebem as cartinhas deles, olha. E aqui, eu notei bastante extintor de incêndio. Isso por quê, meus amigos? Isso aqui é muito comum de acontecer incêndio.
Você vê pelo tipo de materiais que são plásticos, madeiras, madeira velha e as instalações elétricas que nem sempre estão em boas condições. Então, infelizmente, tem histórias de que existem até alguns incêndios que foram causados aqui propositalmente para que as pessoas saíssem e alguém conseguisse construir prédios, enfim. Algumas residências, assim como essas, estão fechadas, olha só. E aqui, ó, tem uma placa dizendo que essa está fechada por motivos de mudança de residência. Tomara que as pessoas tenham conseguido se mudar, porque realmente tem poucas pessoas. Tem pessoas vivendo, mas são poucas. A gente vê pelas coisas secando, pelas plantaçõezinhas. Olha aqui, ó, mais coisas secando no telhado, ó. Em bairros como esse, eu não encontrei aqui, mas tem casas de banho. No inverno, eles usam como se fosse uma sauna e pública. Eles revezam entre eles para fazer a limpeza. Quem quiser contribuir, contribui com um pouco, $1, R$5. Quem não puder, não precisa contribuir. Eu não achei aqui ainda, mas provavelmente tem também. É um tipo de labirinto, viu? Tem que tomar bastante cuidado para não se perder aqui dentro. Olha só. Mais uma casa fechada. Mais uma casa fechada. Olha isso aqui, imagina isso aqui pegando fogo, meus amigos. É muito preocupante, realmente. Olha ali, ó, os carvões que eu falei pra vocês, mais uma vez. O material é isso aqui, ó, uma lona. Esse outro aqui, ó, material para conservar a temperatura. Um outro plástico para evitar entrar água. Só que tudo inflamável. Umas casinhas assim, que provavelmente é o banheiro também deles. Fora das casas. Algo de reservatório de água aqui, talvez. A Coreia do Sul não é um país de verdade. É uma invenção dos Estados Unidos. Coreia é a do Norte. Essa é uma invenção dos Estados Unidos, uma distopia capitalista liberal. É o que a elite golpista queria para nós. Mas vamos mostrar a do Norte. Complicado falar sobre a Coreia do Norte, porque os canais caem, as contas são banidas, e uma moça fez um vídeo, nossa senhora, ela sofreu hate de todos os liberais brancos, machinhos desse país. A coisa é difícil, mas vamos tentar. A Coreia, ela é muito rodeada de mentiras. Então todas essas ideias de não pode cortar o cabelo, não pode dobrar o jornal na foto do líder, não pode ter cachorro. Pô, mas as pessoas que foram lá dizem isso, né? Não. Veio um cara que foi pra lá, veio aqui e falou que realmente não pode dobrar o posterzinho do cara lá. Ele tirou isso, com todo respeito, diretamente da bunda dele. Mas ele foi, a guia falou. A guia não falou, certeza. Porque os caras que estudam a Coreia foram pra lá, fotografaram gente dobrando o jornal. Mas aí o cara vem e fala, ó, não pode. Não fala. Aí o cara desdobra. Isso é ridículo. É? Porque todo mundo que estuda a Coreia, foi pra lá, tentou aferir isso não é verdade. E o cara que morreu por causa do pôster lá? O cara que arrancou o pôster do hotel? Primeiro, duas coisas. Sabe de onde vem a maior parte dessas notícias? De veículo de notícias, um veículo de comunicação situado na Coreia do Sul, que é literalmente financiado pela CIA, a Radio Free Asia. É um veículo de propaganda. É daí que vem essas coisas de que na Coreia não pode isso, na Coreia não pode aquilo, na Coreia blá blá blá, na Coreia não sei o quê. Eu garanto pra vocês, garanto, de pés juntos,
99,9% é mentira e o resto é meia verdade, tá? Porque as pessoas que real estudam a Coreia, já foram lá, moraram lá, não conseguiram verificar isso. E isso é ridículo. É ridículo porque não faz o menor sentido. Inclusive, aí falando a respeito do próprio Kim Jong-un, né, que é agora o líder. Primeiro, ele não é o líder máximo, ele não é um ditador porque ele não acumula funções. Lá na Coreia tem divisão de poderes, ele é líder de um poder e ele é eleito pela Assembleia, ele pode ter recall a qualquer hora. Então, diferente, por exemplo, da ditadura no Brasil, depois do AI-5, o presidente tinha poder de lei. Lá, isso não existe. Ele é eleito pela Assembleia, que por sua vez é eleita pela população por sufrágio, direto, universal, secreto, tal. Sobre a Coreia Popular é difícil porque a liberdade de expressão só vale para divulgar fake news, né? Aí essa mesma plataforma que defende essa liberdade nega a nossa, de falar sobre o que a gente quiser. Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente vai falar da China. Tá certo, a China é difícil, ainda aparecem uns avisos estranhos, totalmente nada a ver, mas ainda é possível falar alguma coisa dela sem sofrer com a democracia do Ocidente, né? Então vamos tentar mostrar a China aqui. A China está no centro da economia mundial e da geopolítica, mas pouco se sabe sobre sua política interna. Como funciona o sistema político chinês? A China é realmente uma ditadura, como muitos meios de comunicação ocidentais afirmam? Para falar do sistema político chinês, precisamos entender duas estruturas principais: o Estado e o partido. Após a fundação da República Popular da China, em 1º de outubro de 1949, o Partido Comunista da China assumiu o governo. O partido, fundado em 1921, já possuía uma estrutura estabelecida, ampla e complexa que começou a coexistir e convergir com a estrutura estatal. No topo da estrutura estatal está a presidência. Abaixo dela estão o Congresso Nacional do Povo e a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, que formam o poder legislativo. Abaixo do Congresso Nacional do Povo estão o Supremo Tribunal Popular e a Suprema Procuradoria Popular, que representam o Judiciário, a Comissão Militar Central e o Conselho de Estado, que faz parte do Poder Executivo e inclui o Primeiro-Ministro e 27 ministérios ou secretarias. Não há partidos de oposição na China. Portanto, o sistema de governo não é um sistema em que vários partidos competem pelo poder, mas também não é um sistema unipartidário. É um sistema de cooperação multipartidária, no qual o Partido Comunista Chinês exerce o poder estatal, mas em que há também mais 8 partidos políticos que participam da administração dos assuntos estatais e que aceitam a liderança do Partido Comunista Chinês. Representantes do partido, juntamente com partidos não comunistas e outros setores da sociedade, se reúnem todos os anos nas 2 sessões. Este é o momento em que as sessões anuais do Congresso Nacional do Povo e da Conferência Consultiva Política Popular Chinesa são realizadas simultaneamente. O Congresso Nacional do Povo é o órgão máximo do poder estatal, mas também existem assembleias populares locais. Essas assembleias, assim como o Congresso Nacional do Povo, têm 4 funções: legislação, nomeação e demissão de funcionários, tomada de decisões e supervisão. Você sabia que a China tem eleições diretas? Isso mesmo, os deputados das assembleias municipais e dos condados são eleitos diretamente pelo povo e os deputados das assembleias municipais, provinciais ou nacionais são eleitos pelas assembleias populares de nível inferior. Em 2016 e 2017, por exemplo, mais de 900 milhões de eleitores participaram de eleições locais, o que foram as maiores eleições comunitárias do mundo. Toda essa grande estrutura estatal está sob a liderança do Partido Comunista da China, que também tem sua própria estrutura. Mas como explicar essa estrutura de proporções gigantescas? Vamos começar pela base. O Partido Comunista tem um departamento de organização do partido que tem sido chamado de o maior departamento de recursos humanos do mundo. Este departamento funciona com 3 componentes: o setor de serviço público, o das empresas estatais e o das organizações sociais, tais como universidades ou programas comunitários. Qualquer um dos 96,7 milhões de membros do partido pode se tornar um funcionário público em qualquer um desses setores. Sim, 96,7 milhões de membros. Se o partido fosse um país, seria o 16º com maior população do mundo.
Os graduados universitários são geralmente recrutados priorizando aqueles com as melhores qualificações e partem do nível mais baixo, chamado K1. Estima-se que neste nível existem mais de 7 milhões de funcionários que podem ser promovidos a Fuke, Fuchu, Chu, Ju, Ju. Com o tempo, eles podem chegar até o Comitê Central, composto apenas por 360 pessoas. O Departamento de Organização do partido analisa o desempenho dos funcionários uma vez por ano. Ele entrevista seus pares, superiores, subordinados, investiga sua conduta pessoal e conduz pesquisas de opinião pública. No final, eles promovem os que tiveram melhores desempenhos. Eventualmente, eles podem subir dos níveis inferiores para os níveis de Fuju ou Ju, onde podem entrar na burocracia superior e administrar distritos com milhões de pessoas ou empresas com receitas na casa dos milhões. Este processo leva de 2 a 3 décadas. O presidente Xi Jinping começou como secretário da aldeia e chegou ao Politburo depois de governar regiões, incluindo 2 províncias, com um total de 150 milhões de pessoas, com um PIB de US$ 1,5 trilhão. Isso é quase como governar o Brasil, e demorou 30 anos. Como podemos ver, o partido tem uma estrutura altamente meritocrática. Dos 360 funcionários que compõem o Comitê Central, 25 passam a formar o Politburo. Deles, por sua vez, sai o Comitê Permanente do Politburo de apenas 7 pessoas, incluindo o presidente e o primeiro-ministro. O principal órgão decisório é o Congresso Nacional do Partido, que se reúne a cada 5 anos e está agora em sua 20ª sessão. O Congresso conta com a presença de representantes das administrações locais e regionais, assim como de representantes de organizações de base. É o Congresso Nacional que elege os membros do Comitê Central. Nós falaremos mais sobre isso no próximo vídeo. Tendo dito tudo isso, a China é ou não é uma ditadura? O livro branco publicado no ano passado, chamado Democracia que Funciona, destaca a democracia popular integral como um conceito fundamental e que está composta por 2 grandes modelos democráticos, a democracia eleitoral e a democracia consultiva. Segundo o documento, ela está enraizada nesta vasta terra, se nutre da cultura e das tradições da civilização chinesa, baseando-se nas realizações da civilização humana. Então, o povo chinês não vota para presidente a cada certa quantidade de anos, como nas democracias ocidentais. Mas isso não significa que viva em uma ditadura. Desde os níveis de base, onde há eleições diretas, até os níveis mais altos, que incorporam consultas com todos os setores da sociedade, a China criou um novo sistema para representar e responder ao povo. A democracia ocidental não é o único caminho e, de fato, a China desenvolveu seu próprio sistema adaptado à realidade do povo chinês. Não é perfeito, nem é um modelo para impor em outros países. É apenas a demonstração de que existem alternativas e que elas podem funcionar. Mas, do ponto de vista econômico, que nos interessa bastante, é importante constatar as transformações extraordinárias que a China passou nos últimos 150 anos. E não foi graças ao capitalismo, porque, como eu já disse várias vezes, a qualidade de vida do chinês médio era melhor no último ano do governo de Mao Zedong do que no último ano do governo de Deng Xiaoping, o reformista que os liberais adoram. O buraco é bem mais embaixo, é socialismo mesmo. Economia planificada, portanto, socialismo com o Estado controlando os meios de produção. O que não implica dizer que o Estado seja necessariamente proprietário de todos os meios de produção. O Estado só controla. Como a gente já viu que acontece na Rússia, né? Não vamos nem entrar naquela discussão tosca, trotskista, stalinista de YouTube. Oh, meu Deus, a China... Não, a China é socialista, certo? Controle dos meios de produção é do Estado. Então isso é socialismo. Está ótimo. Perfeito? É esse sistema de produção que tem transformado a China numa potência econômica de classe mundial, a maior do mundo. Vamos mostrar isso aqui com clareza, que a China já é, não vai ser, não, ela já é a maior potência econômica deste mundo. Também a maior potência industrial, a maior potência agrícola.
certo? A maior potência comercial. A China já é uma realidade. A realidade é essa que vocês estão vendo. A China não é futuro, a China é presente. E é presente porque é socialista. Perfeito? É presente porque é socialista. Vamos mostrar alguma coisinha rápida. Por paridade do poder de compra, vocês veem que a China já é a maior potência econômica do mundo. E já colocou mais de 6 trilhões de dólares, quase um Japão, em cima dos Estados Unidos. Certo? O país é belíssimo. O país é muito bem administrado. A civilização ecológica chinesa, dentro do modelo de socialismo com características chinesas, para o quê? Para conseguir uma sociedade moderadamente próspera. Eu penso que esse é o cerne da questão. Construir uma sociedade moderadamente próspera. Não dá para conseguir uma sociedade onde todo mundo fica rico. Não dá nem para prometer bilionários. Bilionários vão ter que ser extintos. E a China está deixando isso claro. Por exemplo, o setor de educação não pode mais promover lucro. Você não pode mais buscar lucro no setor de educação. Não pode mais promover lucro, a busca de lucro, no setor da construção civil. O mercado imobiliário chinês está cada vez mais se reduzindo à indústria da construção civil e ponto. Não pode mais especular sobre isso. Por isso o país cresce. Por isso não é como nos Estados Unidos. Certo? Essas obras todas que vocês estão vendo só existem na China porque a indústria da construção civil é muito mais importante do que o mercado imobiliário. Vamos mostrar agora como é a realidade de um país onde o mercado imobiliário, no setor FARE, no caso real estate, né, é mais importante do que a indústria da construção civil. Isso que vocês estão vendo aí é livre mercado. Essa é a cidade onde está a Netflix, onde estão os estúdios que produzem Capitão América, né, Super-Homem, Homem-Aranha, Marvel vs DC Comics, Disney, Netflix, é produzido nessa cidade. O sonho, que é a mentira, é produzido nessa cidade. Certo? É aí que moram os atores de Hollywood. Isso é Hollywood, isso é Los Angeles. Certo? Os Estados Unidos foram muito hábeis em fazer propaganda, mas eles têm se mostrado péssimos em construir uma sociedade minimamente decente, que consegue dar o básico. Não é à toa que é o único país, que votou contra a alimentação como direito humano, a habitação como direito humano. Esses são os Estados Unidos da América, que são vendidos como propaganda, como ninguém quer ir para a China, todo mundo quer ir para os Estados Unidos. Por quê? Não é pelo que é a China ou pelo que são os Estados Unidos, é pela propaganda. Esse povo, o capitalismo, vem vivendo de propaganda há muito tempo, ok? Há muito tempo. Hey man, how much longer are you guys going to be set up right here? I don't have nothing to say to you, sir. I mean, how much longer are you going to have all your stuff out here, though? Okay. If Karen Bass put you in a house... You think we want to be out here? Yeah, I mean, Honestly? There's help for you guys. Okay, where's the help? Karen Bass... Give us the help, and we'll get the fuck out of here. Okay. Take that and shove it up your ass. Okay, Não so they said there's no existem help. pobres na América. Então, muita gente acreditou no sonho americano. É isso que vocês estão vendo. Mais de 700 mil pessoas sem casa, num país com milhões de casas sem pessoas. É isso que eles querem para o Brasil. Esse é o objetivo final da globalização. As reformas do senhor Michel Temer visava transformar o Brasil nisso aí. Cara, você não precisa de muito, não. Só imagina se o governo Bozo durasse mais 4 anos. Ou como os militares queriam, se ele fosse até 2036. Pelos 4 anos que o Bozo, os evangélicos, os militares, os garimpeiros, os milicianos governaram esse país, você tem uma ideia do que seria mais 12. Seria isso que vocês estão vendo. O modelo é esse. Certo? Esse é o modelo. Isso são os Estados Unidos reais. Perfeito? É o que se esconde. É o que você nunca vê nos filmes de Hollywood, nos filmes da Netflix. Você não vai ver. Pode ter certeza absoluta que isso aí você não vai ver. Certo? Isso não vai sair na capa da Veja, não vai sair na Folha, não vai sair no Estadão, não vai sair na Globo. Como também dificilmente vai sair a China real. Né? Muita gente, mas muita mesmo, muito liberal ainda vende isso no Toque Tique,
um Insta, não fez o que a China não é. Mas o que a China é essencialmente um modelo totalmente diferente do nosso. No governo daquilo e no governo do golpista anterior, o Brasil foi responsável por metade de todo o desmatamento do mundo. Os garimpeiros fizeram a festa, os madeireiros fizeram a festa, o latifúndio fez a festa, a mineração fez a festa. O Brasil desmatou como nunca, como se não houvesse amanhã. Ao mesmo tempo, a China, ela foi o país do planeta Terra que mais plantou árvores. Estima-se que metade de todas as árvores plantadas nesse planeta nos últimos 10 anos foram plantadas na China. A China já fez desaparecer o deserto de Muus e o deserto de Kubu, que eles não existem mais. Foram transformados em áreas verdes. O verdismo europeu está jogando a população da Europa na miséria em prol de um ambientalismo rasteiro e malthusiano. Na Alemanha, a ideia dos gênios verdes é acabar com a indústria. Na Inglaterra, é na prática proibir os pobres de terem carro. Na Holanda, as vítimas do verdismo são os agricultores. E aqui no Brasil, nós temos também a fada da floresta, o verdista ongueiro, temos o indígena da Chopi, temos esse mesmo modelo de verdismo que, em absoluto, não está minimamente preocupado com as pessoas. Não está nem aí, cara. É esse ecologismo vazio, tosco, liberal, malthusiano, que você vê na Europa. Não é, de forma alguma, o que existe na China. Na China é a busca pela construção de uma civilização ecológica. Jianchan Yinchan, certo? A construção de uma sociedade ecológica. Águas azuis, montanhas com castelos dourados. É isso. Todo mundo quer viver no Castelo Dourado, mas todo mundo precisa das águas azuis. Esse é o equilíbrio buscado pela civilização ecológica chinesa, que é o modelo implementado pela ideologia oficial do Partido Comunista da China. Socialismo com características chinesas para a construção de uma sociedade moderadamente próspera, de democracia popular e consultiva. Essa é a China. Evidente que é um modelo muito melhor do que a Coreia, porque diferente da Coreia e muito diferente do Brasil, a China erradicou a miséria e agora está trabalhando duro para erradicar a pobreza. E vai erradicar os países que se opuserem a isso, né? Tá óbvio. Os Estados Unidos não têm a mínima chance contra uma potência industrial, agrícola, ecológica, comercial como a China. Olá! Você sabia que a China está utilizando a grande extensão do seu deserto para a produção de energia limpa? Sim, você ouviu bem, na área rural de Yinchuan, a capital regional. Uma usina de energia solar está desenvolvendo um modelo que aproveita a grande área do deserto para a produção de energia limpa. Essa usina também incentiva o crescimento de plantas específicas sob os painéis solares. Esse sistema duplo de agricultura com a produção de energia limpa está se expandindo pela China, transformando aos poucos o meio ambiente. Em Zhonghe, por exemplo, os painéis solares cobrem uma área de 4.000 hectares, é uma área bem grande. Assim, com esse modelo, os desertos estão lentamente se tornando verdes e terra-aráveis, o que ajuda os moradores e agricultores de toda a região. Isso explica por que eu não gosto de liberal, não respeito, não consigo respeitar liberal, sabe? Eles são desonestos, porque o problema deles não é ser burro. Claro que tem burro, no Toque-Tica a gente vê muito burro. Tem um boizinho lá, que é supostamente nem direita nem esquerda, ou homem que fala groselha. Homem não, moleque, né? Como é que ele se diz? Barão ou conde, sei lá o que. É um idiotazinho do moleque, não tem noção de nada, não tem estudo nenhum. E fica repetindo groselha. E tem um punhado de gente lá que, claro, segue, que escuta, né? Porque nós já explicamos no vídeo anterior essa questão do problema crônico da burrice no nosso país. Então, esses idiotas sempre vão encontrar quem lhes ouça. Um desses, inclusive, foi eleito presidente da República. Né? Então, o que não falta no nosso país, infelizmente, é público. Para esse tipo de gente. Agora, voltando. A construção de
florestas, de ambientes verdes, de uma sociedade ecológica, evidentemente passa por um planejamento central. Você falar que a China é capitalista, cara, isso é não saber nada do que é capitalismo e do que é liberalismo. A China é socialista e a China não é liberal de forma alguma, certo? Ela não é homofóbica. Aliás, a China é um dos países com o maior percentual de pessoas gays no mundo. E você tem instituições para pessoas trans se sentirem mais à vontade. O Partido Comunista Chinês tem uma prática de ser contra mídias pouco masculinizantes para homens. Mas é uma questão cultural deles. Você não vê a China interferindo nas nossas questões culturais, nossos hábitos nacionais, certo? Hábitos brasileiros. Matar pessoas trans, matar LGBT, ser misógino, machista, racista, preconceituoso, essas coisas que caracterizam o nosso país, violento, truculento, desigual. É isso que caracteriza o nosso país. E você não vê os chineses vindo aqui dizendo como nós devemos viver, certo? Então, quem somos nós na fila do pão para ir lá na China, onde as coisas visivelmente estão dando certo, estão sendo bem feitas, estão acontecendo, e falar como eles devem viver, né? Então, isso é ridículo, ridículo. A construção de um mundo multipolar passa pela construção de um mundo de pluralidade cultural e pluralidade civilizacional. O Ocidente não tem direito nenhum de impor a vontade dele ao mundo inteiro, impor um modelo de vivência ocidental como se fosse o correto. É o deles. Se os Estados Unidos querem viver como eles vivem, vivam. Se os europeus querem viver como eles vivem, que vivam. Isso não é um problema nosso. Os chineses vivem como eles querem, os árabes vivem como eles querem. Nós, infelizmente, temos que viver como nós de fato vivemos, né? É isso. Por isso que eu grilo tanto quando eu vejo liberaloides. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Quando o cara é mais idoso, né, paciência, não tem mais conceito. O problema é ver jovem. Como no vídeo da moça falando sobre a Coreia do Norte, vocês não têm noção da quantidade de gente que replicou, né? Tem um nome isso, né? Que é quando você comenta sobre short, né? Não sei, tem um nome. Quando você comenta corte, os negócios assim. Você comenta sobre um vídeo de outro. Mas a quantidade de machinho branco, descendo o pau na moça que falou da Coreia do Norte, ela teve que excluir o post. Claro, quem aguenta tanto hate? Apareceu o machinho branco do inferno. Sabe, apareceu essa gente do inferno. Até a moça apagar o post. Certo? E não foi só machinho branco, não. O tal boy lá, que não é nem direita nem esquerda, você sabe o que isso significa, né? O tal nobre, né? O conde, sei lá o que, é o nome do idiota lá. Também fez um vídeo. 90% que fala sobre a Coreia do Norte é mentira, mas 90% dos que acusam a Coreia do Norte de dizer que 90% é mentira também estão mentindo. Cara, esse tipo de gente, esse tipo de boy, é difícil, cara, é muito complicado. Como eu não gosto de encerrar vídeo nenhum com coisas tensas, de maneira tensa, vamos ver essa experiência chinesa narrada por eles mesmos. 你见过24岁就当上村长的女孩吗？对，这就是我。年纪轻轻就已经登上了村里权力的巅峰。你可能会问，为什么要选择走这条路？说实话，是因为朋友跟我讲，村长的工资高，工作非常轻松。于是刚毕业的我上了个大当，不知情的我抱着试试的心态回村参加了选举。没想到的是，2020年12月25日，我当选了3家村党支部书记，村里总票1052票，我竟以890票高票当选。时到今日，我依然想不明白，为什么大家都愿意选我？想不明白就不想。我已经准备好了，未来的我当上村里的 CEO， 手握大权，迎亲的高富帅排队到村口，走上人生巅峰的时候，麻烦和困难他来了。回到村里，我认真仔细地看了看我的村子，它竟然拥有高达100万的债，到处是破瓦颓垣，充斥着荒凉的景象。我该怎么办呢？才能为这里带来生机？我开始退却，直到那天回家，看见父亲在给他的朋友打电话，他的神态尽是骄傲，言语中满是自豪。
我从未见过这样的父亲。从小到大的印象当中，父亲都是一个苟言笑，甚至非常严肃的人。于是我为了多看一看这样的爸爸，重新建立起了信念，我一定要给这个村子带来希望。但我还是想不出头绪来，只能先从整治环境开始。我开始动员，村里只有老人和孩子，年轻人都走了出去。没想到老人们非常乐意。写到这里，我忽然有点明白，为什么大家都愿意选我。或许是大家希望在这个暮气沉沉的村子看一看年轻的面孔，陪陪他们。我开始研究怎样能给村里带来活力，但是我没有思路，只能先从基础开始做起，修路、铺水管、清理河道。村里的第一个图书馆，第一个篮球场，第一个公共厕所，第一个电影院。突然有一天，朋友圈看到了朋友正在给一个网红村画墙绘。我的村子最不缺的就是整齐的墙壁，我想画，可是没有钱。在经过我对他 N 次的画饼之后，朋友终于同意了，先画，等我们有效益以后再结账。经过1个多月的努力工作，我的村子变年轻了。很快有记者知道了这件事，在电视和报纸上对我们进行了报道，知道我们村子的人越来越多了，陆陆续续的开始有游客打卡，还有领导来参观。我们也意外拿到了整治环境的奖金。支付完朋友的墙绘费用后，我们将剩下的钱继续投入到村子的建设当中。通过这件事情，我见识到了媒体的力量，所以就有了这条抖音。我和村子的故事还在继续，欢迎大家关注和见证。